Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a habilidade de lidar com as nossas emoções. Então, você aí que nos últimos dias, principalmente, não sabe como lidar com a ansiedade, até mesmo tem tido dificuldade para se relacionar com as pessoas, tenho certeza que você está ouvindo o vídeo certo. Nesse vídeo nós vamos falar de dois pilares importantíssimos da inteligência emocional. A partir do momento quando você aprende de forma inteligente a lidar com as suas emoções, você vai começar a perceber e até mesmo desfrutar de inúmeros benefícios. Vai aumentar a tua produtividade, vai melhorar muito os teus relacionamentos, a tua conexão com as outras pessoas. E, enfim, em todas as áreas você vai começar a ver uma mudança. Por isso é um tema importantíssimo, é um tema que nós precisamos estar entendendo e compreendendo todos os dias para que nós possamos lidar com as nossas emoções. Um dos pilares que nós vamos abordar aqui nesse vídeo é o primeiro pilar da inteligência emocional, que é conhecer as suas emoções. Eu estou falando exatamente do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo. E é importantíssimo nós conhecer as nossas emoções. Por quê? Precisamos conhecer de onde que elas vieram, por que elas estão nos afligindo e por que elas, de certa forma, estão afetando as nossas vidas. Principalmente quando eu estou falando de emoções negativas, de emoções negativas. Por isso que nós devemos estar atento a isso, né? Muitas pessoas estão aí adiante de comportamentos negativos, né? Agindo sempre de forma estressados e não tem compreendido porque o seu comportamento é exatamente por não utilizar essa ferramenta do autoconhecimento, você não procurar se conhecer melhor. Então é interessante você analisar algumas situações, alguns momentos anteriores que gerou aí essa emoção negativa dentro de você. E principalmente porque nos últimos dias nós estamos vivendo aí um período, um momento muito complicado, muito conturbado, quantas pessoas, né, às vezes têm me pedido ajuda. Eu preciso de algumas dicas, como lidar com as minhas emoções, não tem sido fácil, enfim, muitas, né, emoções negativas têm afetado de forma drástica a vida de várias pessoas, né? E por isso é um grande desafio e nós precisamos estar atento a isso, todos os dias saber como lidar as nossas emoções. Então, lembrando, o primeiro pilar é esse do autoconhecimento, né? Você conhecer as suas emoções, por que foi gerado, né? Vou até contar algo, né, que me aconteceu recentemente. Já contei para várias pessoas, né, mais próximas, pessoas que têm me pedido auxílio referente a isso, né, como lidar com as suas emoções. E eu tenho até contado, né, isso que aconteceu comigo há meses atrás, né. Quando, quando eu cheguei aqui, né, na cidade que nós moramos atualmente, aqui em São Paulo, eu comecei, uma emoção negativa começou a me afetar todo o tempo, né? Que no caso foi o medo, né? E o medo era exatamente de andar de elevador, né? Toda vez que eu entrava dentro do elevador, eu começava ali a ficar com muito medo. Parecia que a porta do elevador não ia se abrir e eu começava a ficar trêmula e, nossa, meu Deus, o que está me acontecendo? A porta não vai se abrir. E então fiquei assim, sem controle dessa emoção. Para falar a verdade, foi algo que era muito forte em mim. Era tão forte, para vocês terem ideia, essa emoção estava me controlando de tal maneira que às vezes eu estava dormindo. Eu acordava tendo um sonho, como se eu estivesse dentro do elevador, a porta estivesse fechada e eu não estava respirando. E isso começou a me preocupar, né? Então foi aonde eu comecei a relembrar, né? Por que eu estava sentindo esse medo? Por que esse medo estava me afetando e me controlando dessa maneira?
Foi aí onde eu lembrei, né, que há meses anteriores eu tinha feito uma viagem e eu fui no banheiro de um ônibus, do ônibus que eu viajei, e a porta lá do banheiro do ônibus travou e eu não consegui abrir. Aí então eu gritei lá para o motorista veio me auxiliar e conseguiu abrir a porta lá do banheiro. E enfim, quando eu chego aqui em São Paulo, né, meses depois, eu comecei a andar de elevador, então a minha mente havia processado aquela cena. Então, assim, ambientes bem parecidos, pequenos, né? Então, na minha mente ficou exatamente aquela cena forte, daquele susto, né, que eu havia passado, gerou aquela emoção bem forte e eu não estava, de fato, perdendo o controle das minhas emoções referente a isso. E então foi quando eu analisei, quando eu lembrei do que havia ocorrido e eu comecei a lutar contra essa emoção, lutar contra o medo, comecei a lidar. Quer dizer, o primeiro passo é nós conhecer as nossas emoções. Eu comecei a perceber que era um medo, era proveniente de um trauma que eu estava. Tentei lembrar da onde que estava vindo isso, aí foi aonde eu relembrei do fato anterior, né, de eu ter ficado trancada ali dentro de um banheiro de um ônibus. E, enfim, quando eu comecei, né, abordei aqui o primeiro pilar, como eu falei para vocês, do autoconhecimento. Então, a gente começa a ver que depois que a gente observa o primeiro pilar, que é auto se conhecer, que é conhecer as nossas emoções, conhecer quem é ou qual é a emoção que está nos afetando e o motivo pelo qual ela está nos afetando. Quando a gente identifica isso, aí agora a gente vai para o segundo pilar da inteligência emocional, que é saber como controlar a nossa emoção, entendeu? Já é um passo, vamos dizer assim, o passo número 2 que você vai dar. Então, qual foi o passo número 2 que eu dei? Quando eu identifiquei, quando eu conheci qual era a emoção que eu estava sentindo e o motivo pelo qual eu estava sentindo, o que eu fiz? Eu fui para o segundo passo, que foi controlar essa emoção. Por quê? Porque era tudo aquilo que nós não temos domínio, eles passam a dominar a nossa vida. Por isso que é importante nós estar atentos quanto às emoções negativas, porque se nós não dominá-las, elas vão dominar as nossas vidas. Então, eu fui para o segundo passo, para o segundo pilar, que é o segundo pilar que eu falei que ia falar para vocês aqui, que é como controlar as nossas emoções. Então, lembrando, as nossas emoções negativas nós precisamos sempre controlar. E algumas pessoas, né, outro dia eu até gravei um pequeno vídeo, né, algumas pessoas que elas acham que a solução seria apagar o passado, mas a solução não é apagar o passado. A solução é sempre ressignificar o passado. A verdade é essa, quer dizer, apagar aquele momento de trauma que eu passei. Eu posso apagar? Não, mas eu pude ressignificar. E a partir do momento que eu ressignifiquei, eu comecei a controlar a minha emoção, né? E todas as vezes que eu entrava no elevador, né, eu extraí daquela situação passada ali, que eu fiquei dentro de um ônibus ali, de um banheiro de um ônibus ali, eu fiquei ali trancada, então eu extraí os pontos negativos que realmente eu aprendi, as experiências positivas, e logo depois fui lidar com esta emoção negativa que estava me dominando, que era o medo de estar dentro do elevador. Então, todas as vezes que eu entrava no elevador, eu comecei a ridicularizar o medo, né? Comecei a ridicularizar o medo, comecei a rir ali do medo que eu estava, né? E fiquei ali entrava dentro do elevador sozinha, e quantas das vezes eu disse, a porta pode travar, você pode não abrir, você pode ficar o tempo que for preciso sem abrir, não vai ter nenhum problema, eu vou só me sentar aqui e aguardar alguém vir abrir para mim essa porta, mas eu não tenho mais medo.
E eu comecei a criar várias frases ali, rindo daquele medo, ridicularizando aquele medo. E essa foi uma das técnicas que eu utilizei para controlar essa emoção negativa que estava ali dominando a minha pessoa, né? Tive algum momento que ficou tão sério que eu pensei que não ia nem me adaptar aqui à minha residência, o local que a gente estamos morando, mas para a glória de Deus é muito importante a gente conhecer, né? Ter o conhecimento de várias ferramentas que são possíveis a nós, né? A própria palavra chega a nos dizer que muitas das vezes nós erramos por não ter conhecimento. E o próprio Jesus, ele chegou a nos ensinar, né, a nos orientar a crescer na graça e no conhecimento, né? E quando nós compreendemos isso, nós avançamos a cada dia. Então fica aí a dica, né? Fica aí, eu espero ter ajudado a vocês, né? O que eu comentei aqui sobre inteligência emocional, e sempre eu vou estar trazendo um videozinho referente a isso. Eu creio que vai ajudar vocês bastante. Então, esteve aqui comigo nesse vídeo, quem foi? Quem? Estevinho. Deus abençoe. E tchau, tchau, até o próximo.